Então, eu gostaria aqui de chamar a Cláudia Com, que é diretora de Negócios Nacionais da DASA, que vai coordenar a próxima mesa, que é sobre reação a eventos extremos, desafios e aprendizados. Cláudia, por favor, a bola está com você. Bom dia, muito obrigada, Aline. Muito especial, depois de uma aula tão impactante como essa, poder moderar uma mesa também com craques que passaram na pele exatamente o que nós tivemos. Eu vou trazer alguns números aqui, antes de trazer as participantes. Eu não sei se preferem que eu já traga as participantes, mas eu acho que é muito, muito importante, em primeiro lugar, agradecer por nós podermos falar num fórum como esse, agradecer à ANAP, à CM Saúde, ao Brito, a você, Evelyn, ao Breno e todos que permitem que estes tópicos sejam discutidos. São temas tão relevantes que, normalmente, o curto prazo faz com que muitas empresas discutam basicamente as questões financeiras, o olhar pelo curto prazo, e quando o professor Paulo Saldiva traz dados tão importantes, a gente começa realmente a refletir na sociedade protetora do ser humano, como ele falou. Para quem não assistiu, assista a palestra, o fato real. E nós passamos por um fato real. Então, em primeiro lugar, obrigado. Eu acho que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi palco de um momento muito, muito importante, que eu acho que todos presenciaram, se solidarizaram, mas que ainda vive consequências dessa tragédia. Então, se vocês me permitem, antes de eu trazer, eu gostaria de trazer ao nosso palco, ao nosso trabalho aqui, algumas craques que representam tantos e tantas pessoas que são fora da curva no sentido positivo, de engajamento, de competência, e eu gostaria de trazer duas grandes representantes deste momento. Um momento com painéis que nos permitem trazer a irmã Marileda Badio, diretora-presidente do Hospital Mãe de Deus, e acho que, apesar dela dispensar apresentações, eu quero dizer como ela é referência, como uma pessoa que transformou com ações a tragédia que aconteceu em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. E queria também trazer para estar comigo a Aline Georgette Cesarini, CEO da Rede Santa Catarina. Então, Aline, é um prazer estar com você aqui. Outra craque que mostra muito, e mulheres fazem a diferença como liderança, então é uma honra para mim estar aqui. E a irmã Marileda, não sei se ela já está aqui, ela vai compor a mesa conosco também. E eu queria só em alguns números para situar todo mundo, e a gente falar sobre reação a eventos extremos, desafios e aprendizados. E eu sei que a Aline, não só no Rio Grande do Sul, mas no Rio também, com a rede, já passou por eventos muito extremos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu vou trazer algumas provocações para que elas façam as suas apresentações, mas eu queria trazer um pouco de números, talvez da mais recente, se você puder, Aline, na sua fala, trazer números dos seus. Na última tragédia que nós tivemos com o evento extremo do Rio Grande do Sul, nós tivemos muitos hospitais fechados e muitos que ainda estão retornando à sua capacidade, porque não puderam recuperar tudo. A mesma coisa aconteceu em Petrópolis, que a gente sabe, você tem uma gestão de uma rede que tem hospitais em três Petrópolis. Então, esse trabalho, olhando o Rio Grande do Sul, chegou a nossa irmã querida. Tudo bem, irmã Marilena? Tudo bem, pessoal? Bom dia.
Bom dia. Eu vou trazer vocês para falarem, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre eventos extremos, né? Nós podemos considerar eventos adversos como um pedacinho quando acontece dentro de um hospital e acontece a todo momento, e o público gestor de hospital sabe disso. Quando a gente trabalha no âmbito hospitalar, o evento adverso é talvez uma pontinha de um iceberg quando a gente fala em estar preparado, em reação, em melhoria contínua e engajamento e cultura de uma empresa. E um evento adverso pode ser uma mudança num procedimento pequenininho. Quando a gente fala num evento extremo, que tem uma abrangência tão impactante como o que o Brasil viveu nos últimos anos, né? Em Porto Alegre, em Petrópolis, em outros lugares, em São Paulo, em outros lugares também, eu sei que vocês vão trazer grandes exemplos, eu queria ouvir de vocês, quando vocês trouxerem na sua fala, o que isso afetou a saúde da empresa, e não só financeira, né? E como isso se recupera. Então, quando nós falamos no âmbito evento extremo no mundo, nós podemos falar de muitos eventos extremos. Quando nós falamos que afetam a saúde, existem desastres naturais, fenômenos climáticos, meteorológicos, mas a intensidade ela é acentuada, aguda, completamente fora dos padrões normais e causa danos materiais, psicológicos e ambientais à saúde. Esse aumento da intensidade desses eventos, e para quem assistiu o Dr. Paulo Saldiva, a gente consegue enxergar isso, tem como consequência um aumento da prevalência, incidência e prevalência de algumas doenças. A questão do aquecimento global e das mudanças climáticas, ela vem afetando diretamente a entrada de pacientes com esta incidência e prevalência diferenciada, e isso se transformou perante as chuvas torrenciais, a ondas de calor, a inundações e etc., como nós temos visto com grande frequência. Nesse sentido, a saúde, como aconteceu na pandemia do Covid-19, trouxe uma mudança também comportamental. E aí nós temos talvez um pilar que eu desenhei aqui estudando para poder conversar com essas craques, de 3 questões importantes. Uma, o evento em si, o engajamento para que ele seja minimizado para a sociedade, para a população e para o próprio hospital, para a saúde do hospital. A segunda, como vocês se prepararam e estão preparadas para isso. E a terceira, como que eu me preparo para o próximo. Como eu tenho todos os aprendizados para transferir para os seus colaboradores e transformo isso num movimento virtuoso de cada vez mais estarmos preparados, como outros países que têm isso talvez com maior frequência, e não o Brasil, terra abençoada, mas que começou a ter com toda essa mudança climática. Citou o professor Carlos Nobre numa apresentação num G20 há 2 anos atrás, e ele vem repetindo, que a incidência de doenças de pele, de doenças, como o professor Saldiva falou, doenças de respiratórias e de mobilidade acontecem não só com o envelhecimento, e sim com esse aumento. Portanto, essas 3 dimensões, para mim, talvez tragam a melhor das falas de vocês, com todo o seu aprendizado e com toda a sua capacidade. E aqui eu convido a Aline, se puder, para começar. A irmã está com algum probleminha de link, mas já está resolvendo. E uma honra estar aqui com você, Aline, de novo. Não canso de falar isso, porque é admirável. Localizações diferentes, hospitais com características diferentes, uma rede com o mesmo propósito. Eu sempre falo que eu tenho um link pela idade, para quem nunca visitou
por exemplo, a de São Paulo. Eu mesma convido, porque é quase que um marco turístico de São Paulo, ver e depois entrar e enxergar o propósito que existe dentro da Rede Santa Catarina. Então, é uma honra para mim estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho e eu queria muito te ouvir, assim como todo o público. Bom dia, Cláudia. Muito obrigada por me apresentar a minha instituição. E estamos nós aqui novamente, né, Cláudia, falando de temas tão importantes. Como a Cláudia apresentou, eu sou a Aline Cesarani, eu sou CEO da Rede Santa Catarina. Ela é uma rede. Eu atuo como a principal liderança da rede há mais ou menos 3 anos, mas eu estou há 22 anos na rede. Então, eu tenho bastante história para contar, né? Eu sou administradora hospitalar por formação e eu sou uma recém-entusiasta dos temas ambientais, dos temas ESG. Eu posso falar recém, porque de fato é recém, né? A gente tem olhado para isso agora com mais afinco. Acho que nos últimos anos deveríamos olhar há mais tempo, mas infelizmente é assim. Aqui atrás eu coloquei o dedo de Deus, que é lindo, fica na cidade de Teresópolis, é uma das cidades onde nós temos hospitais, e não foi à toa que eu coloquei essa imagem aqui, né, para nós conversarmos então de eventos extremos. Vou falar um pouco da instituição onde eu trabalho, porque é sobre ela que eu vou contar, e sobre as pessoas que trabalham comigo, e é sobre isso que eu fui convidada para falar. A Rede Santa Catarina ela é uma instituição filantrópica, confessional, católica, fundada e liderada por mulheres. Ela tem 125 anos de atuação no Brasil e mais de 400 anos de fundação no mundo. A gente atua em 3 segmentos, segmento de saúde, e é pela saúde que a gente faz parte, então, da ANAP, no segmento de educação e no segmento de assistência social. Nós somos hoje quase 12 mil colaboradores espalhados por 18 unidades em 6 estados. E nós temos hoje 9 hospitais, sendo que 4 dos nossos 9 hospitais, eles estão localizados em regiões que possuem um histórico marcado por catástrofe ambiental. Então, eu posso dizer que a gente já viveu muitas coisas e a gente tem alguma experiência nisso. Não que isso nos faça diferente, isso é triste, mas a cidade onde nós estamos faz com que nós tenhamos experiências em grandes catástrofes ambientais. E Teresópolis, onde fica o dedo de Deus, é uma cidade que já sofreu muito com catástrofe. No Rio de Janeiro, nós temos 2 hospitais que sofrem com catástrofes, que é Petrópolis, que a Cláudia já contou um pouquinho, Teresópolis, e além disso temos 2 escolas no Rio de Janeiro, que fica também em Petrópolis. E temos 2 hospitais em Santa Catarina, que é o hospital que fica na cidade de Blumenau, nosso Hospital Santa Isabel, e o hospital que fica na cidade de Tubarão, que também sofrem com catástrofe. Todos esses hospitais ficam próximos a grandes rios que cruzam a cidade, e não é novo, né? Com isso, a gente tem estruturado para todas as nossas unidades planos de contingência que fazem frente a esses tipos de desastres que acontecem com alguma rotina. Os eventos climáticos, as enchentes, o calor, eles não avisam, né? E eles têm se tornado cada vez mais frequente, embora não é novo. Infelizmente não é novo. Eu vou contar um pouquinho sobre Blumenau, sobre Tubarão, são coisas que já acontecem, eventos que já acontecem desde a década de 70, década de 80. Mas cada vez mais eles vêm comprometendo a capacidade dos sistemas de saúde. E vem comprometendo o sistema de saúde de responder adequadamente sobre tudo o que vem acontecendo, né? Nós vimos uma aula anterior com o professor falando sobre as doenças respiratórias com a população, e tudo isso impacta diretamente a rede de hospitais, a rede de saúde, né? O que impacta? Quais são os maiores impactos que a gente sofre a partir de grandes catástrofes? A infraestrutura hospitalar, porque querendo ou não, nós somos parte daquela comunidade, né? O hospital é parte daquela comunidade.
as escolas, ele está presente junto. A segurança dos pacientes e colaboradores, né? Então, a gente precisa garantir a segurança daqueles que estão chegando para nós atendermos e dos nossos colaboradores que também são vítimas, a equidade no acesso à saúde, que afeta desproporcional os mais vulneráveis, já falaram isso anteriormente, é fato, as cidades mais pobres e os mais vulneráveis, as mulheres, as crianças, os idosos, são os mais afetados, que a saúde mental. A saúde mental daquela região fica profundamente afetada depois de eventos grandes e grandes catástrofes como as que eu vou contar. Eu vou contar um pouco de casos marcantes que nós tivemos na rede. Nós tivemos em Blumenau. Então, Blumenau, ele teve uma primeira catástrofe, que foi no ano de 1983, e dali nasceu, inclusive, uma festa, que é a Oktoberfest, que a gente conhece. Ele teve uma catástrofe em 83, outra em 84 e uma mais recente em 2008. 2008 tiveram 135 mortos, mais de 78 mil desabrigados, e o hospital, junto com esta população, tentando reconstruir essa cidade. Então, esta festa é uma festa linda, né? Que às vezes a gente pensa na festa e a gente pensa só na cerveja, né? E das comidas gostosas que tem lá, mas ela nasceu de uma tragédia, de uma catástrofe climática há muitos anos atrás. Cidade de Tubarão. Cidade de Tubarão teve uma primeira tragédia que a gente consegue contar a partir da história do nosso hospital em 1974, depois outra em 2022 e outra em 2023. A de 74 tiveram 199 mortos, então, assim, muitos desalojados, muito desabrigados. Então, isso reforça a importância de cuidar, de olhar para essas cidades, porque, assim, não é novidade, né? Não é um tema que acontece hoje, é algo que já acontece há muito tempo, né? E que nós deveríamos nos alertarmos cada vez mais. Teresópolis. Teresópolis, em 2011, já tem aí 15 anos, eu já trabalhava aqui na Rede Santa Catarina, então eu me lembro das imagens, né, daquelas enchentes e das pessoas sumindo, né? Então foram 918 mortos, mais de 100 desaparecidos na cidade, 35 mil desabrigados. A cidade seguiu sem luz por 2 dias, 5 dias sem água. Então, assim, foi a maior catástrofe climática e geotécnica do Brasil antes dessa do Rio Grande do Sul. E foi causada por chuva também. Chuva, enchente, deslizamento, o rio enche. E o hospital, o hospital teve que se adaptar, atender essas pessoas que chegavam de helicóptero. Então, a gente ia deslocando os nossos colaboradores. Então, colaboradores da tesouraria iam trabalhar no pronto-socorro para conseguir atender minimamente. E depois, um pouquinho mais para frente, eu vou contar um pouco como a gente se organiza e como a gente atende essas grandes tragédias. E Petrópolis? Petrópolis é a mais recente, é aquela que a gente consegue lembrar. Petrópolis foi em 2022, foi uma tragédia com 242 mortos, 4 mil desabrigados, e o hospital ele atendeu 75 pacientes. Mas é atender 75 pacientes em um intervalo de 1 hora, porque o pico ele é muito rápido, e depois você já não tem mais chance de atender os pacientes, porque aí os pacientes já estão mortos, né? As pessoas afetadas já não têm mais chance. E foram 4 óbitos no hospital. Nós atuamos com plano de contingência, com suporte espiritual, tanto para os pacientes, para os colaboradores e para a família. Nós fizemos acolhimento psicossocial de todos os nossos colaboradores, dos pacientes e das famílias dessas pessoas que foram atingidas. Nós recebemos doações em nossas unidades, então a nossa escola ela virou um espaço para receber doações. Nós fomos reconhecidos como uma instituição ágil e transparente, e nós recebemos, inclusive, repasse de recursos públicos via um programa que é um programa Pátria Voluntária, que é um recurso para reconstrução
da casa daquelas pessoas. Então, nós recebíamos o recurso e nós comprávamos fogão, geladeira, botijão de gás, para que as pessoas afetadas, para aquela comunidade afetada, pudesse reconstruir, então, sua casa. E aí a gente prestava conta para o governo federal. Eu enxergo isso como muito importante, porque muitas vezes o recurso, ou até as doações, elas são desviadas, elas não chegam onde tem que chegar, e instituições como a nossa, que podem e devem receber recurso, prestar conta e fazer este apoio para a comunidade é muito importante. Então, acho que de tudo que nós fizemos, assim, do atendimento hospitalar, que é parte da nossa vocação e da nossa obrigação, mas receber um recurso que vem direto do Ministério e que direto do federal e que a gente pode levar diretamente para aquela família que precisa é muito importante. Aqui a Cláudia falou para contar um pouco depois, né? Eu vou contar um caso aqui sobre Petrópolis. Já fazem 3 anos que aconteceu em Petrópolis. Eu fui outro dia para Petrópolis e o profissional que pega a gente no aeroporto, até para a gente subir, Petrópolis é serra, né? Eu perguntei para ele, eu falei o nome dele, né? Falei, você já terminou a sua casa? Ele estava construindo uma casa. Aí ele falou assim para mim, dona Aline, eu ainda estou morando de aluguel social. Eu falei, nossa, mas como? Por que ainda está morando de aluguel social? Já fazem 3 anos, eu ainda estou morando de aluguel social, eu não pude voltar para minha casa, porque a área onde eu moro não foi liberada ainda, 3 anos. E aí eu questionei, falei, o aluguel social é suficiente para você morar com dignidade? Ele respondeu para mim, Aline, depois que aconteceu a tragédia, os aluguéis na cidade subiram muito. Então, ele não é suficiente. Mas eu e minha família estamos morando, e aí a gente conversou sobre isso. Então, o impacto é esse, né? Eu quis contar esse caso porque o impacto é esse. Você acha que este profissional está bem? Você acha que a família deste profissional está bem? Não está, né? E o impacto é um impacto que leva anos para que a cidade consiga se reconstruir, para que as famílias e a comunidade consigam se reconstruir. Quais são os nossos aprendizados, né? Então, a gente tem planos estruturados e continuamente atualizados em todas as nossas unidades. E quais são os nossos desafios quando acontece, né, a grande tragédia? Os desafios são garantir o deslocamento e atendimento dos pacientes, porque às vezes os pacientes não conseguem chegar até o hospital, então precisa, às vezes, de helicóptero, às vezes de barco, né? Então, posso contar que a gente recebe paciente de barco. Proteger as equipes e os colaboradores sobre estresse extremo, manter abastecimento e a operação dos setores críticos, né? O hospital precisa continuar funcionando, gerenciar o pico de admissões logo após o desastre. Então, assim, é um pico, como eu falei, são 75 pacientes em 1 hora, né? E garantir a continuidade da assistência para o pós-catástrofe, porque aí a Cláudia falou, a instituição sofre um impacto financeiro, e não é só o financeiro, é o hospital cheio. Como é que a gente garante depois a reabilitação desses pacientes que normalmente são politraumatizados? Então, esses são grandes desafios. E quais são as ações estruturantes que precisam ser feitas, né? No momento, no auge do evento? Tem que ser uma triagem rápida, adaptação da infraestrutura para os primeiros socorros. Então, o pronto atendimento ele precisa estar adaptado, grandes salões. Eu me lembro, Petrópolis, a gente fez os primeiros atendimentos num salão nobre que nós temos, distribuição estratégica das equipes e dos recursos, apoio psicológico e colaboração interinstitucional. SAMU, bombeiro, outros hospitais, a própria rede, né? Nós daqui dos hospitais aqui de São Paulo ou de outras localidades também apoiando, também com o comitê de crise e outras instituições, o próprio ente público, né? Então, é isso, assim, é muito difícil, é muito impactante e é muito triste, né, quando acontecem esses eventos. Recentemente, nós conduzimos um estudo de risco climático em todas as nossas unidades, nós mapeamos todas as nossas ameaças, já sabendo que estamos em locais de risco, o impacto operacional e as estratégias preventivas.
Com isso, mapeado todos esses riscos climáticos, a gente classificou, então, os locais como alta e extrema criticidade. Nós temos um mapa de risco institucional, então nós sabemos todas as nossas unidades onde elas estão, quais são os possíveis riscos e quais são os planos de contingência para isso, e a gente tem uma política de continuidade de negócio com planos de crise, treinamentos e simulações periódicas em todas as nossas unidades. Né? Eu acho que eu já passei até um pouquinho do meu tempo. Quero dizer que os desastres, eles não seguem regras. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que eles vão acontecer, e por isso a gente precisa estar preparado. Mesmo com tecnologia, monitoramento, nem sempre é possível prever intensidade. Eu me lembro, Blumenau está muito bem preparado. Blumenau, eles vão fazendo alertas, eles vão contando, sabe? Quando o rio vai subindo, mas nem sempre a gente sabe a intensidade e o impacto. Por isso a gente precisa, nós, instituições, antecipar os riscos, reforçar políticas de mitigação, manter planos sólidos de contingência e sempre revisar, porque a cada desastre pode vir com surpresas, né? Mapa de vulnerabilidade, o plano de atendimento de desastres. E a gente tem um compromisso, acho que para finalizar, e é por isso que eu contei no início que eu sou uma entusiasta deste tema, um tema necessário, importante, que não é um tema da moda, né? Aqui eu posso mostrar aqui com as nossas unidades assim, o quanto a gente sofre e o quanto a gente perde vidas, dinheiro e tempo quando essas coisas acontecem. E o nosso compromisso a gente tem uma agenda da Rede Santa Catarina, a nossa governança ESG, ela está super estruturada, e a nossa governança, Cláudia, para finalizar, ela é um pouquinho diferente, ela é um ASG mais E. O nosso E é o E da espiritualidade, que para nós é um valor muito importante, é a nossa base, então a gente tem aí o nosso ESG mais E, um propósito que nos guia. Espero ter rapidamente contado um pouco da nossa história, a história aí de mais de 11 mil colaboradores que vivem isso na pele. Estou arrepiada com a ESG mais D, eu já tinha ouvido você falar, mas cada vez que você fala, eu acho que o Brasil poderia se contagiar muito com essa espiritualidade que traz muito alento para muitas pessoas, e o que você trouxe foi muita estruturação. Muito obrigada, Aline, foi uma honra e um prazer te ouvir. Eu que agradeço. Adorei a imagem da mãe, do dedo de Deus, Dedo porque de Deus. Minha mãe, que fez 96, sexta-feira, veio para o Brasil na Segunda Guerra e passou a lua de mel aí. Então, Teresópolis, é linda. Exatamente. Então, é muito bonito de ver, me trouxe uma emoção muito grande de ver, e você traz isso na tua fala, não só com ações, disciplina, capacidade, mas com o que você trouxe, com a espiritualidade e o propósito. Muito obrigada, e eu vou ficar agora muito honrada, e agora sim com a conexão perfeita de trazer a irmã Marileda Baggio, diretora-presidente do Hospital Mãe de Deus, e que também traz para a gente como parceiro, inclusive viu isso na pele, a questão colaborativa, a questão clara de quem viveu na pele e fez uma recuperação incrível, não só trabalhando para o hospital, mas com toda a comunidade. Então, irmã, se a conexão estiver ok, eu acho que seria muito especial ouvi-la. Agora sim, que bom. E espero que a gente não caia, porque eu estou com muita vontade de ouvi-la, e agradecer por a senhora trazer tantas ações, mas também todo o propósito que a gente viu como parceiro na pele, mas que a gente no Brasil inteiro assistiu, o Hospital Mãe de Deus, e tudo que
o hospital fez e faz, porque tem gente que pensa que acabou, mas não acabou, e tem muita coisa por fazer. Então, eu queria que a senhora pudesse trazer um pouquinho desse aprendizado. Rapidamente, a gente talvez não tenha tempo para perguntas, mas eu sei que tem muita gente interessada, e eu tenho certeza que tanto a Aline quanto a irmã, depois desse fórum, podem ficar à disposição, mas eu queria que a senhora trouxesse a sua experiência, essa reação a eventos extremos e os impactos das questões climáticas na saúde dentro do papel de todos os hospitais. Muito obrigada pela sua presença e tempo. Só vamos tentar colocar o som. Isso. Obrigada, doutora Cláudia, obrigada, doutora Aline, obrigada pelo convite ao doutor Diego, doutor Breno, nosso querido deputado doutor Pedro Westphalen, muito obrigada por estarem aqui. Então, o nosso hospital... uma correção, eu sou diretora-presidente da ESC, que é a Associação Educadora São Carlos, mantenedora do Hospital Mãe de Deus. Além do Hospital Mãe de Deus, nós temos 2 hospitais mantidos pelo Mãe de Deus, que é o Hospital Santa Ana, aqui em Porto Alegre, e o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, no litoral. Além disso, mais 4 CAPs, 3 escolas, e temos responsabilidade social, o Centro de Atendimento ao Migrante, que está em Caxias do Sul, que atende imigrantes e refugiados. O Hospital Mãe de Deus está completando esse ano 46 anos de idade. Foi fundado pelas próprias irmãs, com colaboração de médicos, leigos, sempre. Ele se assemelha muito ao que a Aline falou, por ser um hospital que pertence a uma congregação religiosa. Portanto, assim, o atendimento espiritual, pastoral da saúde, tudo isso. O Hospital Mãe de Deus, para quem conhece, ele está situado numa região aqui da Zona Sul de Porto Alegre privilegiadíssima, porque temos à nossa frente o Parque Marinha do Brasil, depois o Lago do Guaíba, onde nos favorece, assim, com um pôr de sol belíssimo, em dias ensolarados. É muito lindo, é uma região, assim, que eu diria, de turismo. Porém, essa região, ela já começou há quase 200 anos, ainda no fim do 1700, a ter partes aterradas para fazer... para construir a cidade, digamos, porque ela tem muitos morros acima de Porto Alegre aqui. Então, a cidade tinha que vir para um lugar mais plano. E nada melhor do que aterrar aquela extensão grande que tinha de rio para fazer a cidade. Só que, como a gente sabe, a natureza, os rios perseguem o seu curso natural. E foi isso que já aconteceu na grande enchente de 1841 e aconteceu agora em maio de 2024. O que aconteceu conosco? Como todos sabem, invadiu, impactou todo o nosso subsolo, atingiu todos os nossos serviços, de serviços de manutenção, consultórios, área médica, enfim, são quase 7.000 metros quadrados. Imaginemos, né? O quanto é grande. Para isso, nós tivemos, então, que realocar os serviços que estavam no subsolo, o 3º andar. Em consequência disso, fechamos a maternidade, que vamos reabrir, se Deus quiser e Ele quer, com a ajuda de muita gente, até o início do ano de 2026. Os grandes desafios, vou direto ao assunto aqui, os grandes desafios foram escutando, assistindo à meteorologia, que nos metia medo, já vendo a água chegando, os nossos comitês, nos reunimos um grande comitê, depois
comitês menores, o que deveríamos fazer? A primeira urgência foi salvar as vidas, salvar as pessoas que estavam internadas aqui no nosso hospital. Foram 278 pacientes. Em primeiro lugar, começamos a tirar pelas áreas críticas, UTI, CTI. Inclusive, tínhamos 5 bebês na UTI neonatal. Esses foram os primeiros a ser tirados. Mal estava começando a água a invadir, como a gente vê aqui, crescia, né? Tivemos a ajuda de todos os colaboradores, foi um serviço, foi como é que eu vou dizer, um mutirão de 36 horas ininterruptas. Tivemos o agravante, porque a gente estava na iminência de ficar sem água, sem luz, os nossos não tinha como carregar porque os pacientes, porque os elevadores, os nossos pessoal da engenharia estavam assim cuidando, tentando para deixar a energia elétrica o máximo de tempo possível para ter elevadores para carregar os pacientes. Os menos graves foram, inclusive, carregados a braço, com macas rígidas descendo as escadas, porque não tínhamos mais energia. Bom, já na noite do domingo, fechamos o hospital. E aí vieram todas as equipes de segurança, alimentação, como conseguir algum tipo de energia para o pessoal, energia elétrica, de luz para o pessoal que estava ali dentro, como alimentar essa gente, como trazer quem fazia turno, seguranças ficavam umas horas, depois vinha outra equipe. Enfim, foi assim um mutirão, vou dizer, que envolveu, que pôde estar aqui, porque muitos dos nossos funcionários, nossos colaboradores ficaram ilhados em cidades vizinhas, sobretudo Canoas, que foi altamente atingida, inclusive o Hospital Nossa Senhora das Graças também fechou. Tudo isso aconteceu em 36 horas. Foi assim como é que eu vou dizer, se dar as mãos para salvar as vidas que estavam aí. Mas, depois, os desafios foi como reabrir esse hospital. Enquanto o hospital estava fechado, equipes, comitês, nós estávamos na casa paroquial, num edifíciozinho que eles têm, que o padre nos cedeu, nas salas de catequese, equipes reunidas para como abrir o hospital o mais breve possível. Para isso, precisava fazer a limpeza, higienização dos ambientes, detetização, esterilização, desinfecção de tubulações hidráulicas, do oxigênio, do ar-condicionado. Seguimos o protocolo CDC, aquele que aconteceu com o Katrina e outros nos Estados Unidos, tendo um centro de controle para prevenção de doenças assim que reabríssemos o hospital. Tivemos a mão amiga da ANAP, muita gente nos ajudou, solidariedade, não só, inclusive o Hospital Nipo-Brasileiro nos emprestou um gerador, estamos com ele ali. Nós, então, o desafio também foi como colocar esses geradores, agora o bombeamento de água, tudo em lugar seguro. Estão provisoriamente no lugar seguro, alto cerca de 3 metros. Se por acaso vem outra inundação, graças a Deus não, está chovendo dentro do previsto, mas a gente sempre pergunta, vai ter outra inundação? Não se pergunta mais se vai ter ou não, é quando.
a gente fica assustado, fica traumatizado, fica com medo, mas tudo isso nos faz a ter, a conseguir, a pensar ações, estratégias para a prevenção. Em 20 dias, então, conseguimos abrir o setor de hemodiálise. Paulatinamente, fomos abrindo a emergência, a hemodiálise, a endoscopia, o bloco cirúrgico, os andares, e os nossos pacientes foram voltando. Inclusive, muitos esperaram até o hospital reabrir, que começou, então, com o CDI, e depois, paulatinamente, foram sendo abertos os outros serviços. Nesse mesmo tempo, a nossa equipe de finanças começamos a ver um empréstimo, porque como é que vamos reconstruir o subsolo com todos os serviços que tinha lá, manter o hospital, porque ficamos 2 meses praticamente sem ganhar nada, né, sem faturar, e mantivemos todos os postos de serviço e a folha de pagamentos em dia. Aí a Unimed nos ajudou, tivemos parceiros, fornecedores, negociações começaram a ser feitas para protelar dívidas, pagamentos, enfim, foi assim uma ação em conjunto de todos os nossos colaboradores. Ninguém se retraiu, todos queríamos, assim, o hospital aberto no mais breve tempo possível. O que aprendemos com isso? Então, vou ser breve, em 10 minutos, penso conseguir fazer. O que aprendemos com tudo isso? Estratégias de prevenção e mitigação de prejuízos. Vale dizer que, quando chovia demais, entrava uma lâmina de água no hospital, na parte lá embaixo do subsolo. Então, tudo isso a gente está vendo para também solucionar esse problema. Então, como já falei, os geradores, as bombas de água, central de tratamento de água para osmose reversa, os gases medicinais, todos em lugares altos. Nós temos um edifício garagem de 7 andares, uma parte deles vai ser ocupada para colocar esses motores, porque, de fato, o hospital parou porque nos faltou energia elétrica e água. Se eles estivessem já num lugar seguro, a gente poderia ter mantido o hospital aberto. A preparação, então, há no hospital, todo o complexo ali, 2 piscinões que há anos estão feitos, mas que até então não tinham sido utilizados. Então, agora, na parte reconstruída, vai ter todo o encanamento, que a água vai para esses piscinões. Além desses piscinões grandes, outros 5 foram construídos, estão sendo construídos agora. Então, a gente está, assim, da nossa parte, como instituição, como Hospital Mãe de Deus, com a nossa engenharia, tendo toda essa estratégia para conter as águas. Outra coisa também que a gente aprendeu ali dos Países Baixos, Holanda, é válvula de retenção da tubulação hidrossanitária da rede pública. Então, essas serão acionadas se por acaso, eventualmente, vier alguma enchente novamente. Outra coisa é diálogos permanentes com o poder público municipal, estadual e federal. Fomos ao DEMAI, o nosso departamento de águas, estamos trabalhando com eles. Assim, eles estão fazendo periodicamente limpeza da tubulação aqui na região do bairro Menino Deus. Nós não estamos lutando só para melhorias do poder público no hospital,
mas aqui foi invadido, inclusive o escritório, aqui onde a gente tem a nossa administração, fica a 2 quadras do hospital, também tinha os motores de eletricidade, água, tudo no andar de baixo, no subsolo. Então, foi um aprendizado para toda essa região. O shopping, os 2 estádios de futebol, o centro histórico, bom, a gente sabe, né? Então, essa conversação a gente está tendo, de fato, para mitigar, não só na nossa instituição, mas no bairro todo. Outra coisa, a Aline também falou que o hospital, a Rede Santa Catarina faz, que é o nosso, assim, dos nossos aprendizados é uma atenção muito grande aos nossos colaboradores, a saúde mental. A gente vê casos, eles recorrem a nós, então, uma rede de psicólogos, psiquiatras, enfim, a gente está dando muita assistência aos nossos colaboradores nessa questão da saúde mental. O reposicionamento da marca, buscar novamente os médicos que foram para outros hospitais pelo fato de nós ter ficado 2 meses fechado, anúncios, marketing, retomar os clientes, pacientes, graças a Deus estamos muito bem nisso, né? Outra coisa é investir em seguro contra enchentes. Mais 2 coisinhas só. Destaco a agilidade nas tomadas de decisões. Foram, assim, 15 dias com muito trabalho. E continuando posteriormente. A capacidade técnica de conciliar a obra e a operação. Resiliência, espírito coletivo, expertise técnica. Interação com a sociedade, meio de comunicação, universidades, entidades que defendem a vida e a saúde da Terra. Me dá mais uns segundinhos, Cláudia, para eu falar com os conselhos, a partir do sofrimento que a gente teve, e todo o sofrimento nos traz grandes aprendizagens. Gente, as realidades climáticas globais não são falácias, nem pesquisas vazias, nem palavras de intelectuais ou líderes religiosos, como foi o nosso querido Papa Francisco, nem teorias de teses, de ONGs, elas são reais. A gente sabe quando a água está tocando nossos pés. Elas vêm inesperadamente, por isso sempre é bom estarmos preparados e aprender com tantos desastres ecológicos que o nosso querido professor falou, que estão acontecendo no planeta. E faço um chamamento a todos nós que somos líderes. Ajudemos a salvar a saúde do planeta. Ajudemos. Dizia o nosso professor antes, tudo isso provoca solidariedade e não mudanças. Solidariedade é muito boa, deve acontecer, tivemos muitas ajudas, mas vamos nos engajar agora para grandes mudanças no mundo. Muito bom, irmã. Muito especial, quero lhe agradecer muito. Eu, por mim, ficava mais umas 2 horas, mas tem uma organização aqui no nosso backstage, mas é muito bom ouvi-la, é muito bom ver o trabalho sensacional que a organização toda tem. Desculpe no início que a gente olha para o Mãe de Deus e não fala a quantidade, não só de hospitais, escola, mas das instituições que a associação tem. E quero lhe parabenizar como mulher, com propósito, com espiritualidade, de tocar toda essa instituição. Parabéns. Vamos ouvir o que a irmã falou sobre nos engajarmos, não só na hora do aperto, mas estarmos juntos para discutir e trazer coisas conjuntas.